O texto da PL fala o seguinte: não pode acumular pena do 359L com 359M. Não pode. Aí ele cria o 359MA no Código Penal. Falando que não pode acumular. Mas ele só diz que não pode acumular. E não cria uma regra de transição para os casos já acumulados. Põe um PIN aí. Segundo PIN. Aqueles cidadãos comuns, ou como diz a Janja, cidadãos comuns, que foram já condenados pelo 8 de janeiro, vão ter a pena reduzida de 1 a 2/3. Põe o PIN aqui, de 1 a 2/3. Pois bem, se o Paulinho da Força não estivesse de sacanagem e não estivesse mancomunado com Alexandre de Moraes, ele teria feito da seguinte maneira: não pode acumular a pena do atentado contra o governo e do atentado contra o Estado. Para os casos em que já houve cumulação, fica só a pena maior dos dois casos. Seria um acerto. Mas ele fez isso. E o que é pior, que é o caso da Débora. A pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Se ele tivesse colocado a pena será reduzida de 2/3, já seria automática a redução da pena por 3. Vezes 2 dividido por 3. De 2/3, por exemplo. Mas ele dá ao juiz a competência para decidir algo entre 1 e 2/3. Portanto, vai para o Senado. Se for aprovado no Senado, sem alteração, porque se for com alteração, volta para a Câmara, volta para o Senado. Mas se for aprovado no Senado sem alteração, vai para a sanção do presidente. Se ele vetar inteiro ou parcial, tem que ir para o Congresso derrubar o veto. E só depois de derrubado o veto, que é em fevereiro do ano que vem, vai para o STF marcar sessão de julgamento na primeira turma para todos os quase 2.000 casos. Sabe por quê? Porque só o colegiado da primeira turma do STF pode rever a pena com relação a essa lei que melhora a situação, porque os 4 juízes que ali sobraram vão ter que decidir se a redução vai ser de 1/3, de 2/3 ou de alguma coisa entre 1 e 2/3. E só os 4 juízes do colegiado vão poder decidir como é que vai ficar a dosimetria diante da proibição da cumulatividade. Se vai ficar maior, se vai ficar menor, ou se vai ficar maior acrescida de alguma coisa. Portanto, ao contrário do que disse o Sóstenes Cavalcanti, a Débora não vai para casa no Natal, se bem que ela está em domiciliar. Está em domiciliar. Os outros condenados do 8 de janeiro não vão estar em casa no Natal. Também não vão estar em casa no Ano Novo. Também não vão estar em casa no Carnaval. E é muito provável que não estarão em casa na Páscoa. Entendeu a merda que foi aprovada, Segré? Quando... Corpus Christi, desculpa. Talvez nem Corpus Christi, que é posterior. Então, quando a gente estava nessa dicotomia entre anistia e dosimetria, todos nós sabíamos e todos nós defendemos ainda a anistia total, restrita e ampla e tudo que a gente sempre comenta. Claro, uma situação é estando aqui no conforto do ar-condicionado, em liberdade, e outra coisa é para a gente que está presa. Aí, economicamente, isso se conhece como uma teoria do second best, né? O segundo melhor. Então, não sendo possível o que a gente busca, o segundo melhor atenderia as pessoas. No Brasil é o menos pior, Segré. Pode ser não o é menos, o second best, eu tô aqui tomando, é o menos pior. Estou tomando a teoria econômica do jeito que é. Então, desse ponto de vista, eu me colocando no lugar de quem hoje não tenha condições de abraçar uma pessoa que está exiliada, muito provavelmente na Argentina ou algum outro país,
que está presa ou com alguma limitação da sua liberdade, eu imagino que a possibilidade de uma dosimetria, mesmo não sendo a busca do objetivo, faz parte de uma negociação entre que eu peço 100, me oferecem 10 e a gente chega nos 50. Mas depois de te ouvir, eu entendo que foi um faz de conta. Eu estou fazendo de conta que te libero uma pena, mas na realidade não. O que me chama a atenção, eu não sei se é negligência, incompetência, tudo junto, falta de coragem. Cadê a direita, cadê a oposição ao governo dizendo, cara, isso aqui, isso que você explicou, alguém que explique dizendo, cara, peraí, não, estamos sendo enganados. Ou alguém, se não tem o conhecimento, busca quem tem o conhecimento. Chama o Caivano, chama o Pavinato e diz, peraí, isso que está sendo explicado, me conta a pegadinha, porque tem uma pegadinha. E você explicou a pegadinha. Então, por que sobre 200 e tantos deputados, não teve um que dissesse, cara, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada nesse texto. O Osmar Terra foi o único do PL que falou, pera, não está certo. O Polon também fez um discurso e dizendo que só estava votando porque o PL pediu que votasse dessa maneira e porque ele está respondendo a um processo em virtude da sua defesa pela anistia. Mas depois discutir. Mas aí você vê, o próprio Bolsonaro, segundo Sóstenes Cavalcante, ele aceitou tramitar a dosimetria versus a anistia. Agora eu quero colocar só um pin na tua fala, não te interrompendo, mas devolvendo para você. O Bolsonaro sequer leu esse projeto de lei. Então, mas alguém tem que falar para ele, cara. É impossível. E olha só. E o Bolsonaro não é advogado. O advogado do Bolsonaro vai lhe dizer, se você perguntar ao professor Celso Vilardi, o que eu estou dizendo aqui, com estas exatas palavras. Então, aí quando você vê Osmar Terra, certamente, e quando a gente avalia, e tem muita gente que pega o título e não entra no texto, vai dizer, como? Osmar Terra votou contra. Quando eu li que votou contra, eu falei, cara, como votou contra? Aí está a explicação. Então, o importante, em todos os aspectos da vida, não compre o título. Entre no texto, avalie o texto. Se você não conhece o texto, pergunte a alguém que saiba e depois, somente depois, tire as conclusões. Mas eu imaginei, até te ouvir, que a dosimetria era uma saída interessante para quem estava privado da liberdade. E agora já estou na dúvida. E é aquela coisa, quando você vota um assunto, você fecha a porta para outras resoluções. Ela fala, não está funcionando, mas a gente já aprovou, agora tem que esperar terminar de tramitar esta merda aqui. Então você fecha a porta para anistia, você fecha a porta para um projeto de lei de dosimetria que seja, que coloque, que finque quem estava na multidão é 2/3 a menos. E não de 1 a 2/3, para ter que ir para o judiciário decidir. Entendeu? É por isso que o Osmar Terra foi contra.